E a leitura a gente vai fazendo já conforme a gente for já expondo a palavra do Senhor. O tema da nossa mensagem nessa noite é esse aqui, ó. Quem é o herói? Se você está participando da nossa leitura anual da Bíblia, você vai ver que hoje, exatamente hoje, tem esse trecho das Escrituras que foi lido por nós. A gente vai... Ali você está vendo ali aquela passagem onde Davi venceu o gigante Golias. E essa passagem ela é muito importante, irmãos, nas Escrituras. E eu pretendo fazer que a gente leia ela e compreenda o que é que isso aqui significa para nós hoje, para a nossa vida. Amém? Eu quero convidar você a ficar em pé somente para a gente orar mesmo. Depois a gente vai sentar e a gente vai seguindo aqui na exposição da palavra do Senhor. Boas-vindas aí a todos que estão nos visitando. Cumprimentei algumas pessoas aí, mas quero assim também destacar a presença de Guto, que está aqui hoje ali, meu irmão muito querido, irmão de Poli, inclusive, quem não sabe, mas é bom ter você aqui, mano. Deus abençoe também, em nome de Jesus. É um prazer ter você aqui. Vamos orar, irmãos. Abra teu coração. Pai, nós estamos aqui nos colocando diante de Ti, pois vamos meditar um pouco na Tua palavra nessa noite. Cremos que é a Tua palavra quem nos sustenta, que é a Tua palavra quem nos alimenta, Senhor, espiritualmente. E esse alimento espiritual fortalece a gente como um todo, naquilo que pensamos, naquilo que decidimos. Sabemos, Pai, que todos nós aqui temos muitas influências e vozes que nos cercam, mas não queremos, Senhor, dar importância a nenhum delas de acordo com aquilo que a gente dá importância à Tua palavra, ou na mesma relevância que a Tua palavra tem. A Tua palavra é o principal para as nossas vidas, e ela é reguladora de tudo, ela é por onde a gente discerne qualquer outra ideia, qualquer outro pensamento, qualquer outro direcionamento que a gente possa buscar nesse mundo. Então nos ajuda nessa noite a ter um coração aberto, disponível para Ti. Também que não haja empecilho agora, para que sejamos libertos, tocados, transformados por essa palavra. Se há qualquer bloqueio ou influência do mal, que sejam tudo repreendido no nome de Jesus. E que possamos, Senhor, estar agora diante de Ti, da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podem sentar, queridos. Nós vamos abrir a Bíblia em 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel 17. Antes de eu ler esse capítulo, antes da gente ler os versículos aqui, a gente precisa entender um pouquinho desse cenário que, até chegar aí no primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Que cenário é esse? O cenário aí agora é o seguinte: o povo de Deus, que tinha sido chamado por Deus para representar ou apresentar Deus diante de todas as nações, ele estava passando por um momento de transição de forma de organização e de governo na vida deles. A primeira organização que existiu foi uma organização familiar e patriarcal. Depois dessa organização familiar e patriarcal, eles começaram a se organizar politicamente, governamentalmente, com juízes. Inclusive, tem um livro na Bíblia que chama-se o quê? Vocês já viram isso? É no Antigo Testamento. Aquele período ali é um período meio complicado, porque todo mundo só queria fazer o que dava na telha. Cada um fazia o que bem entendia. Mas Deus levantava juízes ali para poder tentar, pelo menos, ir mantendo aquele povo organizado. Mas chegou um determinado momento que esse povo, ao olhar para as nações em redor, eles começaram a desejar um rei para eles.
E essa, claro, não era a vontade direta de Deus. Deus queria que o povo entendesse que ele é que era o rei deles. Mas o povo olhava em redor e falava assim, poxa, a gente não tem um rei que possa nos liderar e fazer com que a gente vença as guerras, as batalhas. Então, a gente precisa de um rei, a gente precisa de um rei. Ou seja, quando estavam pedindo um rei, na verdade, eles estavam rejeitando Deus como rei. Entende, gente? Sabe quando a gente sempre precisa transferir para outro a responsabilidade que a gente deveria assumir sobre a nossa vida? Tem gente, por exemplo, que vive uma pastorite aguda. Se não tiver o pastor ali para tudo, não se resolve de nada. Por que isso? É porque não está dando lugar muito ao Espírito Santo de Deus. O pastor está ali, ele ensina, ele pode dar um aconselhamento, pode, mas a pessoa não tem que viver dependendo de profeta, de pastor, de quem quer que seja. Que às vezes é até uma cultura que está sendo alimentada, essa cultura de vincular-se através de correntes ou de coisas do tipo, se vincular-se a figuras humanas e não a Deus diretamente pela influência do Espírito Santo. Já perceberam que isso está acontecendo no mundo? Acontece. Então o povo rejeitou Deus e estava querendo um rei. E aí Deus levanta um rei para aquele povo, escolhe um rei para aquele povo. Esse rei era Saul, né? E Saul, ele era um cara muito forte, bonito, ele era, sabe, tipo eu assim? Alto. Eu estou falando que ele era alto porque a própria Bíblia diz que ele sobressaía do ombro para cima das demais pessoas que tinham. Então ele era um cara alto. Mas ele não era alto como Golias. Não era alto como Golias, né? Saul, porém, ele não era um cara assim, apesar dele ser isso tudo, né? Ele era um rei, vamos dizer assim, conforme o povo desejava, mas ele era um cara assim, espiritualmente, com uma vida espiritual meio duvidosa, meio complicada, meio frágil, vamos dizer assim, né? E no meio desse processo, Saul, inclusive, comete um ato terrível que foi de oferecer sacrifícios a Deus tomando o lugar do sacerdote que deveria fazer isso. E isso desagradou o coração de Deus, e Deus tinha decidido já tomar o trono, tirar o trono já de Saul e entregar a quem? A Davi. E Davi, inclusive, foi ungido em segredo, no íntimo lá, na casa dele, sem que ninguém soubesse. E demorou um tempo, desde a unção de Davi até o dia que Davi realmente o quê? Assumiu o trono. Inclusive, houve perseguições e lutas entre Saul e Davi. Não sei se vocês já viram isso, as lutas que existiram aí, Saul perseguindo Davi, até que finalmente Davi viesse a assumir o trono, né? Mas esse trecho que a gente está vivendo aqui agora, exatamente, ele é um trecho em que Davi, apesar de ungido, ainda não tinha o quê? Ainda não tinha assumido o reinado dele, né? Mas o que a gente vê nesse período todo é que o povo tinha uma religiosidade, o povo hebreu, né, o povo judeu tinha uma religiosidade, mas estava muito falha a relação do povo com Deus. O povo rejeitando o governo de Deus, querendo reis conforme o seu próprio coração. E eles vão começando a perceber que esses líderes humanos que são levantados, eles são sempre insuficientes para a vida. Davi foi ungido, mas ainda está no processo. E aí, dentro desse processo, quando Deus vai movendo Davi para aquilo que ele quer, essa é uma das circunstâncias que Deus vai usar para ir posicionando Davi dentro do plano que Deus tinha. Então, quando a gente olha para isso, a gente precisa entender que essa história de Davi e de Golias, ela tem um foco de apontar para Cristo, irmãos. Ela tem um foco de apontar para Cristo. Porque se eu e você formos honestos sobre como muitas vezes esse texto é visto hoje, e eu acredito que muita gente já viu, volta com a imagem da mensagem, por favor.
muita gente já viu ou conhece sobre essa história de Davi e Golias, né? Davi contra o gigante Golias. Isso é muito presente dentro do senso comum da Bíblia, do que se pensa de Deus. É um dos temas que muita gente conhece. E, claro, se você tem a Record, você deve conhecer muito também sobre isso, né? Então, a Record tem feito séries e novelas sobre todos, praticamente, personagens bíblicos. Mas o problema é que tem muita gente que começa a ler esse texto, por exemplo, e olhar para esse texto como se ele fosse um texto de autoajuda, um texto de, como é que eu posso dizer, de autossuficiência, de dizer eu posso, como Davi pôde, eu também posso. E esse é um erro muito sério com relação a esse texto. Talvez você, meu irmão, minha irmã que está aqui, até você mesmo já tenha cometido isso, ou até aborde esse texto dessa forma. Só que eu preciso dar para você hoje, eu quero dar para você, nesse sermão de hoje, uma direção, talvez que possa te trazer um pouco mais de firmeza na palavra e convicção naquilo que a palavra de fato está querendo dizer. Porque, assim, hoje já basta de muita coisa estar sendo dita aí, onde você é o centro de tudo. Você tem que desenvolver a sua autossuficiência, a sua autoconfiança, é auto isso, auto aquilo, auto não sei o quê. E aí, muitas vezes, você fica achando que o herói é você. E nós que somos servos do Senhor, e o evangelho que pregamos aqui, irmãos, é aquele que ensina que o herói é Cristo. Posso ouvir um glória a Deus? Nós cremos aqui que o herói é Cristo. Nós não queremos transformar aquilo que é a fé em Cristo numa proposta de autossuficiência ou autoconfiança. Claro, Alex, eu não tenho que ser autoconfiante. Claro que você tem, mas você não pode ser na base autoconfiante. Você tem que ser na base confiante em Deus. E não se estribar, nem se apoiar no seu próprio entendimento, nem nas suas próprias forças. Por que isso? Porque se a gente fizer isso, certamente vai chegar um momento, a situação que a gente vai ver que a nossa força é o quê? Limitada, e a gente se frustra. E muitas vezes, nessa frustração, a gente até acaba passando a conta, sabe para quem? Para Deus. Mas, na verdade, foi a gente que edificou a nossa fé, ou a nossa confiança de uma forma equivocada. A gente vai e diz, eu é que sou o Davi, e os gigantes estão aí. Tem gente até que diz assim, olha, meu gigante é fulano de tal, lá no meu trabalho. Meu gigante é tal pessoa da minha família. Tem gente até que diz assim, meu gigante é meu marido ou minha esposa. É o gigante que eu preciso vencer. Enfim, acaba pegando um texto realmente bíblico, um texto que traz muitos elementos importantes para a nossa vida, mas aplicando de uma forma equivocada. Nós não somos, irmãos, o Davi da história. Essa história toda existe para mostrar Jesus. Nós somos o Saul da história. Nós somos aquele que tem uma aparência, mas não tem força, não tem como vencer. Nós somos aquele que acha que as nossas estruturas é que vão fazer a gente ganhar ou vencer qualquer coisa. E Davi é aquele que aparece como um ungido de Deus para poder resolver, para poder salvar. Então, quando a gente olhar para esse texto a partir de agora, eu queria que você olhasse dessa forma e a gente vai realmente fazer isso. Porque se a gente se coloca no lugar de Davi no texto, a gente acaba dizendo que a gente é que é o salvador da coisa. E aí você acaba até levando um peso que nem é seu, que você não consegue suportar. E até quando você trabalha a tua autoconfiança e você sai injetado, eu não sei se vocês já foram em alguma palestra dessas de motivação. Alguém já foi? Eu já fui. Várias. Velho. Ou então quando você termina de assistir Karate Kid. Você já terminou de assistir Karate Kid? Assistiu? Quando você sai e fala assim, se eu achar alguém hoje pela rua, eu estou pronto, velho. Você terminou de assistir o filme, você se sente pronto, como se você fosse
já totalmente treinado, entendeu? É como se você sai de uma palestra de motivação e você sai dali para vencer, sim ou não? Só é virar à noite, no outro dia de manhã. Parece que tem aquela lacuna lá de novo. É porque essa coisa de vencer, a gente tem porque o nosso Senhor é o vencedor. A gente tem isso, mas a gente precisa levar isso para Ele. Ele que venceu, Ele que triunfou na cruz. E a gente precisa simplesmente se entregar a Ele. Então, o que eu quero desafiar você é que você hoje, aqui nessa mensagem, não busque simplesmente dizer assim, eu não vou, aqui a mensagem não é para inflar o ego de ninguém, nem de autoajuda, nem de autossuficiência, né? É uma mensagem para você confiar em Deus. Porque o teu desafio gigante que vem aqui ser, Jesus já venceu antes. Amém ou não? Jesus já foi antes de você e já venceu. Creia nisso. Então não se trata de ter mais força. Se trata de estar fraco o suficiente para depender dele. É diferente aquilo que propõe o Evangelho. Digo fraco, eu sou forte. Por quê? Porque minha força não vem de mim, vem de onde? Vem do Senhor. Por isso que a palavra de Deus diz, quando eu estou fraco, então é que eu sou forte. Amém ou não? Isso contraria muito, eu sei, muitos pensamentos, né, do que existem hoje. Então, mais do que ser um herói, meu irmão, nós já temos um herói, nós já temos um que venceu. Nós somos mais que vencedores por Cristo, que já venceu primeiro. Ele disse, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu venci o mundo. E a vitória que vence o mundo para nós, sabe qual é? É a nossa fé nesse Cristo que já venceu. E que tem o comando, o controle de todas as coisas. E que a seu tempo age sobre as nossas vidas. De formas que você olhe para você e fala assim, mas Senhor, eu nem percebia, eu nem sabia, o Senhor, eu nem merecia. Senhor, eu jamais imaginaria que o Senhor poderia fazer isso. E a gente vai vendo a mão e a graça de Deus sobre a nossa vida. Vamos ler o texto? Vamos ler primeiro um trecho de 1 a 11. Vamos juntos aí? Quem tiver sem Bíblia, pode acompanhar pelo projetor. Os filisteus juntaram. Os filisteus é, no caso, o povo de onde Golias fazia parte. Os filisteus juntaram as suas tropas para a guerra e se reuniram em Socó, parece até que é ali no Ceará, né? De Judá, viu, pessoal? Vamos lá. Acamparam em Éfes-Damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Com o vale entre eles, os filisteus ocuparam uma outra colina e os israelitas a outra. E um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Ele tinha 6 côvados e 1 palmo de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escama de bronze que pesava 1000 siclos. Nas pernas, ele usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste da sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão e tinha uma ponta de ferro que pesava 600 siclos. O escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês não são servos, os servos de Saul? Escolham um homem e enviem a mim. Se ele puder lutar e vencer-me, seremos escravos de vocês. Contudo, se eu vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E o filisteu ainda acrescentou:
Eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Veja que o que a gente está enxergando aqui não é somente uma guerra. Existe a dimensão humana que você olha e fala, é uma guerra. E aí está sendo proposto o 1 a 1, né? Isso foi usado em muitas guerras. Vamos poupar as vidas, vamos escolher um homem de cada lado, esses homens vão guerrear entre si, e o que vencer, o outro se rende, se entrega. Só um instante. Vou só ver aqui com vocês um negócio, só para vocês terem ideia. Golias tinha quanto de altura? 6 côvados e 1 palmo. Aproximadamente 2,90 metros. Tirando por mim aqui, que eu tenho 1,95, é mais ou menos 1 metro acima de mim. Dá para vocês entenderem o tamanho do desafio? Para um homem, mesmo como Saul, que já era o quê? Era um desafio impossível, irmãos. Impossível. A envergadura, a força é estrondosa. Outra coisa, só a armadura dele, diz o texto, pesava 5.000 ciclos de bronze. Sabe quanto é isso, irmãos? 57 quilos. Quem pesa 57 aí, mais ou menos? Levanta a mão aí, essa média. Levanta aí, irmão, rápido. Fica em pé aí, Silene. É uma Silene só de armadura. Dá para vocês, irmãos? É uma Silene todinha só de armadura. De bronze. A ponta da lança dele, que é outra coisa que se destaca no texto, diz que tinha 600 ciclos de ferro. Sabe quanto é isso? Quase 7 quilos. A ponta da lança de Golias. Irmãos, eu fiz questão da gente ver isso aqui para você entender que nós somos como Saul. Nós também ficamos atônitos e aterrorizados diante de muitas situações e coisas que podem vir sobre nós, sobre as nossas vidas. Sim ou não? Nós somos assim. Golias, ele estava ali afrontando não somente uma guerra terrena, mas existe uma questão espiritual. Ou seja, na verdade, o que Golias está fazendo ali é dizer o seguinte, ó, quem são vocês? Mande um homem para lutar comigo, porque olha o meu tamanho, eu mesmo aqui, eu me garanto pelo meu povo. Eu vou dar a vitória. Só que ele não está entendendo que a guerra, ela não é simplesmente na esfera terrena, ela é uma guerra espiritual. Ele está afrontando não a homens, ele está afrontando a Deus. Assim, irmãos, nós precisamos entender por que Cristo foi para a cruz do Calvário e venceu por nós. Porque a vitória, ela não é de impacto meramente terreno. A maior vitória é o que temos hoje, que triunfamos sobre a morte e sobre o inferno, irmãos. Aleluia. Sabe, irmãos, nós vencemos com Cristo a morte e o inferno. Cristo venceu por nós.
Na nossa vida, quando você passa por uma luta, uma dificuldade, você tem que descansar. Por quê? Dos dois, um. Só tem duas alternativas. Eu estou diante de uma luta, eu estou diante de uma situação, de uma dificuldade, eu estou diante de um gigante que se apresenta na minha vida. Meu irmão, não pessoalize. Pense assim, dos dois, um. Se for algo que Deus levantou, eu preciso ficar mais parado, não é isso? Se for algo que Deus levantou para me deter, não adianta eu fazer nada. Sim ou não? Se foi algo que Satanás levantou para deter Deus, também não vai adiantar de nada, porque se for o plano de Deus para a minha vida, não existe nada nem ninguém que possa impedir, a não ser que eu não confie no Senhor, não entregue de fato nas mãos do Senhor. Entenderam quais são as duas alternativas? Digamos que surgiu esse obstáculo, essa coisa difícil, e agora parece que está dando um revés na minha vida. Dos dois, um. Se foi Deus que levantou esse revés, é porque Deus está te movendo para outro ponto e você tem que agradecer. Amém ou não? Se for o inimigo se levantando, persevere, fique firme em obediência ao Senhor, e o Senhor vai tratar de estabelecer a vitória, porque a vitória não é sua, é dele. É da glória dele e do projeto dele na sua vida. Daquilo que ele está fazendo na tua vida, como fez na vida de Davi, que participou de uma guerra que era de quem? De Deus. Então, nós estamos aqui hoje entendendo que Jesus venceu na cruz a guerra principal e que nós estamos junto com Cristo, no mesmo exército, lutando para que vida se entregue diante do Senhor e para que o plano de Deus se estabeleça na vida de cada um de nós. Amém até aí? Veja que o pessoal ficou o quê? Paralisado. O povo fugiu, vamos ler a partir aí, olha só. Ao ouvirem essas palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Vamos seguir em frente. Davi era filho de Jessé, o efrateu de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul. E esses eram os nomes dos seus 3 filhos: Eliabe, o primogênito, Abinadab, o segundo, e Samar, o terceiro. Davi era o quê, gente? O caçula. Veja que tudo isso tem um propósito de Deus. É para mostrar para a gente que não é segundo o que a gente pensa, nem o que a gente quer, que é sempre o menos provável. Lembra quando Samuel foi ungir Davi, o que aconteceu? Samuel olhou todos os filhos de Jessé. E cada filho de Jessé é um mais portentoso do que o outro, maior, mais forte, mais velho, já mais maduro. E eles foram passando e o Espírito de Deus não confirmava nenhum dos filhos de Jessé. Quando Jessé fez passar todos os filhos, aí Samuel fala assim, já passaram todos os filhos? Ele falou, não, tem o caçula, que está lá no campo apacentando ovelhas. E aí é quando Samuel diz, pois então a gente vai esperar, ninguém faz nada, ninguém come, ninguém faz mais nada, enquanto esse homem não chegar aqui. E quando Davi chega da sua lida, é aquele que o Senhor diz, esse aí é o meu escolhido, é o meu ungido. Esse é o que eu escolhi. Porque Deus vê o que ele é, o homem vê o que ele é aparente, mas Deus vê o coração, Deus vê o interior. Aleluia, aleluia. O povo de Israel tem um reizão, estrutura, mas diante do Golias não tem a resposta, porque a resposta precisa vir do Senhor. Vamos lá, Davi era o caçula. Volta lá. Davi era o caçula, os 3 mais velhos seguiram Saul. Mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas do pai em Belém. Durante 40 dias, o filisteu se aproximava de manhã e de tarde e assumia a sua
posição. Esse número 40 na Bíblia sempre está ligado a um período de provação, de crescimento. Você vai ver que várias vezes na Bíblia tem outros trechos que falam desse número de 40, ou múltiplos de 40. Né? Você vai ver isso aí na Bíblia, mas isso aqui não é o tempo agora, não. Então, o filisteu se aproximava de manhã e de tarde, chegava no meio do vale, lembra que eles ficaram cada um em uma o quê? Colina, e ele chegava, o gigante ficava no meio do vale, e ali ele assumia a sua posição. Vamos lá. Nessa ocasião, Jessé disse a Davi, o seu filho: pegue um efa de grãos torrados e 10 pães, e leve depressa aos seus irmãos no acampamento. E leve também esses 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja, irmãos, eu preciso só dar uma pausa. Jessé mandou comida para os filhos, mandou um dengo para quem? Mandou um dengo para o comandante. Isso é sabedoria, isso é vida sábia, irmãos. Entendeu? Isso é um homem sábio. Saber como presentes conquistam. Presentes abrem portas. A gente precisa entender isso. Tem coisas que você não consegue ir, um presente vai adiante de você. Lembra o que foi que Jacó fez com Esaú? Lembra ou não? Jacó estava quebrando pau com o irmão, Esaú estava querendo matar ele. O que ele fez quando foi se reaproximar? Mandou primeiro o quê? Presentes. Mandou presentes. Então, presentes sempre fazem isso. A Bíblia ensina isso. Então, vamos lá. Leve também esses 10 queijos. Eu sou doido por queijo, irmãos. Eu fico pensando que queijos eram esses, irmão. Gostaria muito de ter um pedaço desse queijo. Mas eu quero dizer uma coisa, às vezes você não sabe. Mas às vezes aquela tarefa que você não gostaria de fazer é exatamente o que Deus está usando para levar você a fazer o que Ele quer fazer. A gente estava aqui sexta-feira na reunião com os homens e eu falei para eles, olha, quando Deus quis ungir Saul, Deus fez o pai de Saul perder as jumentas e mandar Saul ir procurar. E foi nessa procura das jumentas que Saul encontrou quem? Samuel. Aí agora, você está vendo Deus usando Jessé para mandar o quê? Queijo, pãozinho, não sei o quê, com Davi. E talvez a gente fica reclamando das atividades corriqueiras do nosso dia a dia e às vezes de coisas que a gente acha que são um saco. E Deus pode usar aquilo que é ordinário para fazer algo extraordinário. Não despreze o ordinário, não despreze as coisas comuns, simples do dia a dia, porque através disso Deus pode fazer o extraordinário na tua vida. Aleluia. E aí veja lá como é que estão os seus irmãos e traga-me alguma garantia de que eles estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor. Isso é o que, pessoal? Responsabilidade. Levantando-se de madrugada, deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu, conforme Jessé lhe tinha ordenado. Ele era obediente. Chegou ao acampamento na hora em que, com o grito de batalha, o exército estava saindo para as posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando. A gente vai até o 30, viu? Estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam os seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou desde a linha de batalha e lançou o seu desafio habitual. Só que dessa vez, o que foi que aconteceu? Davi o quê? Davi ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. E os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem que subiu? Ele veio desafiar Israel.
E o rei vai dar grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará a sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família do seu pai. Davi então perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que será feito ao homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso, diga aí, incircunciso, para desafiar quem? Os exércitos do Deus vivo. Veja, irmãos, não é contra a carne nem sangue que temos que lutar, mas contra os principados, as potestades que se levantam contra o Senhor. A nossa guerra não é contra pessoas, a nossa guerra ela é espiritual. E na guerra espiritual as armas são o quê? Espirituais e não carnais, mas poderosas em Deus. O Senhor está falando aqui, olha, todo mundo olhou, teve medo e o quê? E fugiu. Davi, ele viu numa perspectiva espiritual, ele disse: quem é este incircunciso? O que é que ele está dizendo? O que é que esse cara que não tem pacto com Deus está desafiando as pessoas que têm pacto com Deus? Está entendendo ou não? O que é que esse cara que não está alinhado com Deus quer desafiando o povo que carrega a aliança, que carrega a promessa de Deus? Na visão de Davi é isso. Ele não está afrontando a gente, ele está afrontando todos os exércitos de Jeová Sabaoth, que é o nome que se aplica muitas vezes a esse Deus que é poderoso nas batalhas. Sabe por que que a gente se abate tanto, por que que a gente se permanece tão irritado e abatido no meio das nossas provas, irmãos? É muitas vezes porque nossa carne, ela está muito ativa e a gente não consegue enxergar a perspectiva espiritual das coisas. Tudo depende de como a gente vê. Quantos aqui creem que Cristo já venceu tudo na cruz do Calvário? Quantos aqui creem que quando Cristo disse está consumado é porque está consumado mesmo? Então, por que teu coração ainda está inquieto? Se Deus quiser te tirar uma coisa, Ele não pode não, é? Mas se o inimigo quiser te tirar, tu acha que o inimigo pode? Tu acha que o inimigo tem liberdade de meter a mão na tua vida e tirar qualquer coisa? Não tem não, meu irmão. Só se você der brecha e der lugar. Só se você for desobediente. Se você estiver na presença de Deus, aquilo que é da vontade de Deus vai se cumprir na tua vida e não tem ninguém que possa impedir. Ninguém. E outra coisa, e você pode usar a tua sabedoria, a tua força, riquezas, tu pode usar o que tu sabe para conquistar qualquer coisa. Se não for o que Deus tem para você, isso só vai lhe servir de ruína. Era melhor que Deus tivesse tirado de você. Porque não vale a pena a gente ter nada que não tenha vindo pelas mãos e pela graça de Deus. Amém ou não? Quantos estão entendendo a palavra nessa noite? Dá um glória a Deus. Todo mundo está vendo o gigantão. Todo mundo está vendo o pernão, o colchão, a caneleira zona, a armadilha de 57 quilos, a lança que se bater nenhum já cai lá no chão, esticado. Nem precisa ser de ponta. O bração. Tem gente que diz que ele tinha 12 dedos em cada mão. Ou em cada mão não, irmão, desculpa. Nas duas mãos. Aí também já é demais, né, velho? Alex, aí tu exagerou agora. Já levou para o mundo invertido. Não, né? 6 em cada mão e 6 em cada pé, talvez.
o bração, o mãozão. Davi disse, o testão. Aquele testão ali eu não erro nem a pau. A Bíblia fala de homens que acertavam um fio de cabelo com a funda, irmãos. Davi era esse tipo de cara que tinha uma mira fantástica. Tuas habilidades são tuas habilidades, mas só Deus pode fazer o milagre. Eu tenho habilidades, mas você, pela tua habilidade, não consegue nada. Agora, tua habilidade nas mãos de Deus pode fazer muito para a glória de Deus. Eu preciso desenvolver habilidades? Precisa. Mas porque você desenvolve habilidades, não pode deixar de depender de Deus e apresentar todas as tuas habilidades a Deus como instrumento para a glória de Deus. Quantos aqui estão procurando se desenvolver na vida? Quantos estão estudando? Quantos estão se preparando? Você precisa ser bom no que você faz. Você precisa ser bom. Você prega, pregue bem. Você ensina a palavra, ensine bem. Você trabalha, você é um médico, seja um bom médico. Você está trabalhando no comércio, seja um bom comerciante. Corta um cabelo, corte bem. Faz uma barba, faça top. Entendeu? Faz um móvel, faça top das galáxias. Faça bem. Que tudo glorifique a Deus. Eu dirijo, dirija bem. Que as pessoas, quando entrarem para você, quando você está dirigindo, elas digam, você dirige muito bem, o seu ambiente é super agradável, seu carro está cheiroso, está limpo, está massa. Tudo que você fizer, faça. Agora, tudo que você fizer, não se estribe nisso. Tudo confie simplesmente em Deus. Amém ou não? Por quê? Porque quem anda com Deus, meu irmão, olha para a vida de forma diferente do que as outras pessoas. Hoje de manhã nós falamos sobre isso. Quando o apóstolo Paulo diz assim, olha, antes nós costumávamos ver as coisas de uma forma, mas agora vemos em Cristo, ou a partir de Cristo. Eu e você precisamos enxergar a partir de Cristo. Vamos lá? Vamos do 31 ao 40 agora, porque esse pedaço é interessante. As palavras de Davi, então, chegaram ao ouvido de Saul, que o mandou chamar. E Davi disse a Saul, ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. O teu servo vai lutar contra ele. Saul respondeu, você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Olha aí, quantos já receberam assim? Quantos já viram isso? Essas palavras que circulam a gente, essas palavras que estão em torno, porque não se trata de nós, irmãos. Na mente de Saul pensa assim, depende da minha força, depende da minha estrutura. Davi não está pensando desse jeito. Jesus não pensa desse jeito. Jesus entende que ele está debaixo da obediência à vontade do Pai. Você é apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no bolso. E ele é um guerreiro desde a sua juventude. Davi, entretanto, disse a Saul, eu, o teu servo, apacentava as ovelhas do meu pai. Quando vinha um leão ou um urso e levavam a ovelha do rebanho, eu saía atrás dele e o feria e livrava a ovelha da sua boca. Quando ele se levantava contra mim, eu o segurava pela juba e dava golpes até matá-lo. O teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou quem? A mim? Não, desafiou os exércitos do Deus vivo. Davi concluiu, o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi, vá, e que o Senhor seja com você, que a força seja contigo. Saul vestiu a Davi com a sua própria túnica, colocou nele uma armadura e pôs-lhe um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu a espada sobre a túnica e tentou andar, porque não estava acostumado com aquilo. E ele então disse a Saul, eu não consigo andar com isso porque eu não estou acostumado. E então tirou tudo aquilo.
Quando a gente está na nossa caminhada, na nossa vida, irmãos, sempre, ao invés de confiar em Deus, a gente começa a querer confiar em outras coisas. E na mente de Saul, já que Davi vai, eu vou pegar o melhor que eu tenho para dar para ele. Porque ele vai equipado com a minha armadura, que essa armadura ela foi feita, sabe aonde? Ela foi feita, sei lá, não vou falar China, ela foi feita na Alemanha. A Alemanha é um lugar onde as pessoas dizem que tem, né, coisas bem feitas, né? Foi feita na Alemanha. Eu vou botar essa armadura nele. A minha espada eu vou dar para ele lutar. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. A nossa confiança ela tem que estar no Senhor. Amém ou não? Você não precisa das armaduras de ninguém. Você não precisa do equipamento de ninguém. Aquilo que Deus tem sobre a tua vida é o suficiente. Jesus lutou e venceu por você. Confie no Senhor. Tantas pessoas estão sendo moldadas hoje por tantas outras vozes que não a voz do Evangelho. Eu estou vendo gente se transformando em tantas outras coisas e não naquilo que a palavra diz para ser. Por quê? Porque está se tornando alguém que acha que vai vencer as batalhas com essas armaduras que o mundo diz entregar para a pessoa. Diz preparar a pessoa. E aí depois vem as lutas e vem as frustrações. Porque, na verdade, deveria apenas ter descansado e confiado em quem? No Senhor. Não se vence batalhas espirituais com ferramentas, armas, recursos carnais. Vamos ler agora o 41 ao 47. Enquanto isso, o filisteu, com seu escudeiro à frente, aproximava-se de Davi. Ele olhou para Davi com o quê? Fala aí. Desprezo. Olhou para Davi com desprezo, pois viu que era só um rapaz latino-americano, sem dinheiro no bolso, ruivo, de boa aparência. E ele disse a Davi: Davi, ei, por acaso eu sou um cão para que você venha a mim com pedaços de pau? Invocando os seus deuses, o filisteu amaldiçoou Davi, dizendo: vem aqui e eu vou dar sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem a mim? Você vem contra mim com espada, com lança, com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu desafiou, otário. Você está brincando com o cara errado. Não estou falando de mim, eu estou falando quem está de trás de mim. Eu estou falando daquele que é maior do que eu, que está por detrás e por diante, por um lado e por outro. É nesse nome que eu vou a você. Você pode vir com o que você quiser. Eu estou indo em nome do Senhor dos Exércitos. Vamos seguir até o 47. Hoje mesmo, hoje, o Senhor vai te entregar nas minhas mãos, e eu vou te matar, ainda vou cortar tua cabeça. Hoje mesmo, eu vou dar os cadáveres do exército filisteu, das aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Aleluia, aplauda o Senhor, aleluia. Agora olha só como ele fecha. Todos os que estão aqui reunidos saberão que não é nem por espada, nem por lança que o Senhor concede a vitória. É isso que tem muito crente que não aprendeu. Aí começa a discutir, debater, bater boca, ir para cima das pessoas. Não sabe curvar o joelho no chão, orar, abrir uma campanha, orar, jejuar para Deus trazer vitória.
para que Deus estabeleça a sua vitória. Quando o inimigo te puxa para o campo carnal, ele vai te vencer, porque dentro do campo da carnalidade é o campo dele. Mas se você não entrar na dele, você já está com a vitória garantida em nome do Senhor. A batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. A gente tem que confiar em quem, gente? No Senhor. E a glória é de quem, gente? E a gente luta em nome de quem, gente? Então a fé, meu irmão, não é você ter autoconfiança, mas é ter confiança em quem? Em Deus. Vamos seguir. 48. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra do alforje, arremessou-a com a funda e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada na testa. É tipo assim, ó. Ele tinha a habilidade dele, não tinha? Aí ele pega e faz a mira dele, né? Ó. Ó. E aí ele joga, né? No meio do caminho, um anjo do Senhor vai lá, bota a mão assim na pedra e fala assim: vou dar só uma aceleradinha. Vou aprumar só um pouquinho. E... Ai. Imagina lá, ó. A pedra bate. O golpe na testa, o gigante o quê? Olha, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Persevere. Lembra? 40 dias, aquele homem subia e descia e vinha afrontando. 40 dias. Talvez você está na sua jornada aí de provações, de lutas por tanto tempo. Deixa eu te dizer, meu irmão, seja paciente, fique tranquilo. Porque na hora que o Senhor se levantar para definir, é como diz a história, é pá, pum. Você pode estar aí 40 dias, 40 semanas, não sei. Seja paciente, obedece, clama pelo Senhor, age em obediência à vontade de Deus, porque na hora que o Senhor parte para definir, é assim, ó, pá, pum. De tal modo que ela ficou encravada e ele caiu dando com o rosto no chão. E assim Davi venceu o filisteu com uma funda e uma pedra, sem espada na mão. Derrubou o filisteu e o matou. Presta atenção. Davi depois correu, pôs os pés sobre ele e, desembainhando a própria espada do filisteu, acabou de matá-lo. Quem foi que matou a morte? Porque o filisteu já estava no chão o quê? Morto. Aí Davi vai lá e corta o quê? A cabeça do filisteu. Jesus morreu e ao terceiro dia o quê? Ressuscitou. Matou quem? A morte, do mesmo jeito. Ele é o nosso herói. Jesus é o nosso herói. Davi aponta para Jesus. Saul aponta para a confiança na estrutura humana. Davi aponta para a confiança em Deus. Aponta para como devemos descansar e confiar no Senhor. Quando Deus parte é simples, é direto, é decisivo, meu irmão. É preciso que nós olhemos para a cruz de Cristo. Pois Jesus venceu, enfrentou e venceu tudo que poderia nos dar medo hoje. Sabe o que é que nos dá medo? O pecado. Porque o pecado nos afasta de Deus e nos acusa diante de Deus. Mas Jesus venceu o pecado. Jesus foi santo e ofereceu um sacrifício santo diante de Deus. E tem um sangue que nos purifica de todo pecado. Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Isso significa que ele venceu a morte.
E todo mundo aqui sabe quando fala de morte como a gente fica. Por mais crente que você seja, sempre quando fala de morte é uma coisa que te abala, porque Deus colocou a eternidade dentro dos nossos corações. Abala. Mas Jesus venceu a morte para que nós pudéssemos ter esperança. A morte não é o fim de tudo, é apenas o quê? A passagem para a eternidade. Jesus venceu a Satanás, riscou todo o escrito de dívida que havia contra nós, venceu todo o principado, toda a potestade, venceu o acusador que nos acusava dia e noite. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Você sabe o que é isso? Você poder estar aqui agora debaixo do sangue e o capiroto não poder falar nada de você? Você pode dar glória a Deus por isso? Aleluia! Porque você está debaixo do sangue do Cordeiro. Ah, tropecei. Ah, Senhor, eu estou com minha dificuldade. Ah, Senhor, isso e aquilo. O Senhor está contigo. O Senhor te levanta, tu cai, confessa teu pecado, levanta porque Deus é contigo. Olha para frente. Jesus venceu a condenação do inferno. Jesus tirou de nós todo o medo, porque o verdadeiro amor lança fora o medo. Jesus venceu essa coisa mundana que tenta fazer a gente andar de uma determinada forma. Nós não andamos seguindo o mundo, nem as coisas desse mundo, nem os ímpios. Nós seguimos ao Senhor, a sua palavra. Aleluia. Aleluia. Então, meu irmão, todos nós aqui, precisamos confiar em Deus e descansar. Eu te pergunto, cadê o povo todo? Está onde? O povo de Israel estava onde? Saul estava onde? Nessa hora aí. Estava lá. O povo de Israel. Alguém lutou? Saul lutou? Alguém mais do povo de Israel lutou ali? Não. Davi foi lá e lutou sozinho e venceu para todo o povo, assim como Cristo foi para a cruz do Calvário e venceu para todos nós. Ele venceu para todos nós. Ele conquistou a vitória para todas nós. A nossa vitória foi conquistada na cruz do Calvário. Por isso que esse ano a gente está dizendo o tempo todo, Jesus é digno de tudo. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Aleluia. E eu quero pedir a você para baixar sua cabeça, para a gente orar. Ao invés de você ficar se empenhando, gastando sua energia, sua força, com as suas próprias armaduras, se renda ao Senhor, se entregue ao Senhor, descanse nos braços do Senhor. Eu não vou dizer para você confie em si mesmo, eu vou dizer para você confie no Senhor Jesus Cristo, confie naquele que já venceu. Se você está aí cansado, cansada, está passando por lutas, aflições, e ache esse lugar de descanso no Senhor, em nome de Jesus, porque Ele já lutou e Ele já venceu por você. É tudo uma questão agora só de ter paciência, perseverança, em obediência, para você ver se cumprir cada uma das promessas do Senhor. Às vezes a gente se sente sobrecarregado, perdido, mas a gente pode encontrar um lugar de descanso, porque já temos um Salvador, já temos um herói. Quem é o herói? Jesus Cristo é o herói. Jesus Cristo é o nosso Rei, Jesus Cristo é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Ele entrou no vale sozinho. Nem os seus discípulos mais íntimos ficaram perto dele. Ele entrou sozinho e ele venceu. Ele venceu. E nós, quando passamos por qualquer uma das nossas provas, nós passamos já com essa nova consciência, esse novo entendimento, essa mente transformada de que Jesus já venceu. Jesus já venceu, Jesus já venceu.
O Golias pode ficar ali, mas Jesus já venceu. Deus já mandou Jesus, e Jesus já venceu. Os gigantes podem se levantar. Eu não sou o Davi, não. Jesus é meu Davi, que venceu todos os gigantes. E eu só preciso descansar e confiar nele. Somente. Pai, perdoa a nossa prepotência, a nossa autossuficiência. Perdoa quando queremos colocar o nosso próprio coração e a nossa própria vida como base, quando a gente não descansa e não confia em Ti somente. Eu quero te pedir, ó Deus, em nome de Jesus, perdoa-nos. Ajuda-nos a sair daqui hoje com essa palavra que declara que o Senhor já venceu. Que as afrontas não são contra nós, são contra o Senhor. São contra os teus exércitos. E agindo o Senhor, quem poderá impedir, Senhor? Nada, nem ninguém. E se for o Senhor que estiver pelejando contra nós, quem poderá te resistir, ó Pai? Ninguém. Então ajuda-nos a encontrar esse lugar de descanso em Ti, na Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Alguém hoje